Pessoal, para quem não sabe, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele simplesmente diz que as mulheres trans que estão em penitenciárias femininas devem ir para as penitenciárias masculinas. Existe, eu vou ler o que ele colocou como ponto para que isso acontecesse. E depois que eu ler, eu vou aí entrar com a minha opinião e o que eu acredito de tudo isso, tá? O governo Donald Trump, eu estou vendo essa informação no G1, tá bom? O governo Donald Trump determinou que mulheres trans presas passem a cumprir pena em cadeias para homens. A decisão da Casa Branca se aplica aos presídios federais dos Estados Unidos. Atualmente, 2.300 pessoas trans estão detidas nessas cadeias. 1.500 fizeram a transição para gênero feminino. Pessoas trans não se identificam com o gênero que foi atribuído a elas na hora do nascimento. Essas atribuições é feita com base, eu vou pôr aspas, porque eles não colocaram, no sexo biológico do indivíduo. Já eu falo sobre isso, tá? Eu volto aqui nesse pedacinho. Desde 2017, o Departamento de Justiça americano orienta que pessoas presas trans sejam alojadas de acordo com o gênero com que eles se identificam. Eu estou lendo como está lá, às vezes estou tentando mudar aqui, mas eu vou ler como está lá para ficar tudo certinho. Vou até reler esse pedaço, tá? É porque eu acho um absurdo o que está escrito, do jeito que está escrito. Desde 2017, o Departamento de Justiça americano orienta que presos trans sejam alojados de acordo com o gênero como eles se identificam. Entenderam? Porque eu quis colocar pessoas trans, porque estão colocando só no pronome masculino. Para isso, recomenda laudos médicos e avaliação psicológica. Betty Schwartz-Zapfel, não vou saber ler o sobrenome, é jornalista especializada em direitos civis e alerta. Aspas, palavras dela. As prisões são um lugar especialmente perigoso para mulheres trans, que são alvos de agressões e abusos sexuais em níveis muito mais altos do que outras pessoas, fecha aspas. Dados do próprio governo federal mostram que pessoas trans têm 10 vezes mais possibilidade de sofrerem crimes sexuais dentro da cadeia. Em 1994, a Suprema Corte dos Estados Unidos estabeleceu que as autoridades têm o dever de proteger detentos em risco. A decisão foi uma resposta à queixa de uma mulher trans que foi presa com homens e denunciou ter sido violentada por um deles. O decreto de Trump também proíbe que o governo federal custeie a transição de gênero de detentos. Está escrito assim. Nos últimos anos, pelo menos 2 detentas conseguiram que o governo pagasse, pela cirurgia de mudança de sexo, está escrito assim, e afirmação de gênero. Outras conseguiram o financiamento de tratamentos hormonais. A justiça americana reconhece que o acesso a esses procedimentos faz parte do acesso a cuidados médicos para detentos com garantia prevista na Constituição. Em 2022, o governo gastou 153 mil dólares, né, com esses tratamentos e cirurgias, 0,01% do orçamento daquele ano do Departamento de Saúde, mostrando que nem é tudo isso também, para gastos deles, né? As decisões sobre presos e presas são parte de um decreto mais amplo que Trump assinou no mesmo dia em que tomou posse. O documento altera a forma como todos os serviços federais entendem sexo e gênero. O texto afirma, abre aspas, sexo se refere à classificação biológica imutável de um indivíduo como masculino ou feminino. Sexo não é sinônimo, nem inclui o conceito de identidade de gênero. Fecha aspas. O médico brasileiro Tiago Caetano, especialista em cuidados médicos para pessoas trans, explica que sexo e gênero são conceitos complementares. Abre aspas. Sexo trata de biologia, trata de cromossomos, de órgãos sexuais. É um conceito biológico. Já gênero é uma construção social. É um conceito social. É através do gênero que a pessoa se expressa e se mostra perante o mundo. Então, quando se desrespeita o gênero de uma pessoa, a gente acaba desrespeitando toda a expressão dessa pessoa perante a sociedade.
perante as outras pessoas, afirma Tiago Caetano, cirurgião do Instituto Oswaldo Cruz. Ele fecha aspas ali em pessoa, né? Afirma Tiago Caetano, cirurgião do Instituto Oswaldo Cruz. Bom, essa é a matéria, tá no G1, tá bom? Essa mesma matéria passou hoje no Jornal Nacional. Infelizmente, eu não posso mostrar a matéria aqui, porque daí TV aberta pode me derrubar. Pode não, me derruba. Deixa eu fazer correção aqui, que eles usaram o termo mudança de sexo, aspas, não é mudança de sexo, né? É redesignação sexual, readequação, porque nosso corpo vai se adequar a uma nova existência, né? Não é uma mudança, ninguém está mudando nada. E isso entra também na biologia, porque a gente acreditar que biologia é só a genitália, e genitália nós sabemos que não define gênero, porque biologia é meu cérebro é biológico também, não é mesmo? O fato de eu não ter pelos, não ter poma de Adão, isso estou falando sobre mim, mas sobre outras mulheres trans que mesmo não tem, que ainda não tenham um determinado grau de passabilidade ou essa hormonização natural, ainda assim acontece que tem o cérebro, tem o sentimento, tem o coração, tem todo um processo por dentro que avalia ela também como biológico, que é muito maior, inclusive, do que um órgão genital. Porque quem manda e coordena no corpo da gente é o cérebro, que é o órgão humano mais valioso, porque até coração você consegue ter um artificial, agora cérebro não. Então, quem define isso não é a genitália. A genitália não define nada, quem define é aqui. Então, quando falam assim, você biologicamente nasceu homem. Não, amor. O meu cérebro já está dizendo por mim muito antes. O tempo está ali na formação toda. Quando vem a genitália não define nada por mim. Quem define sou eu. Entendeu? Eu sempre dou o exemplo de... Eu não posso mostrar a foto dele aqui também, que é um britânico que nasceu sem genitália nenhuma, nem a lida como masculina, como todo mundo diz, e nem a lida como feminina, voltando a dizer isso na leitura de quem diz que o sexo biológico. Nasceu sem genitália nenhuma, assim, ainda assim ele se identifica como homem. Como que ele pode se identificar homem se ali naquela região está aparecendo a Barbie ou o Ken, sem nada, né? Então não é a genitália que define a pessoa, não é a genitália que nos diz quem somos. Tá muito além, tá? Mas isso é outra aulinha que a gente pode dar em outro momento, inclusive outras meninas trans já abordaram sobre isso também, mas aqui no canal tem alguns vídeos relacionados, vocês podem ver. Vamos falar agora sobre a decisão do Trump, o quanto essa decisão vai ser ruim para principalmente as mulheres trans estadunidenses, né? E os homens trans também, mas principalmente para as mulheres trans, porque há uma sequência de abuso muito grande para os corpos trans, das mulheres trans. A gente sabe que, sempre que eu falo assim, o Brasil é um país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, as pessoas falam, não, o Brasil é um país violento e mata-se todas as pessoas. Não, é bem assim. A gente tem que lembrar que o corpo da mulher trans e também do homem trans, nesse caso de assassinato, vamos por aqui, é sempre de forma cruel, né? Não é porque teve uma briga numa balada, não é por causa de uma discussão de trânsito, normalmente é apenas por existir. E ninguém vai lá e, não que justifique, né? Mas ninguém vai lá e comete apenas o assassinato. É sempre com atos de crueldade. Lembrando aqui a menina que foi assassinada brutalmente, aqui em Campinas, que o rapaz tirou o coração dela e substituiu por uma imagem de uma santa, alegando que Deus pediu para que ele fizesse isso. Então, o Brasil sim é um país violento, a violência está para todos, mas quando chega nos corpos trans, a violência ainda é cruel. Os Estados Unidos fazendo isso, ele levanta que os nossos governantes brasileiros e de todos os outros países, porque muitos países também têm essa síndrome de vira-lata de copiar o que o estadunidense está fazendo, possa trazer essa ideia aqui para o Brasil também, de começar a colocar mulheres trans e travestis dentro de celas com homens para que sofram abusos. Aí muita gente fala, já está presa, é um castigo e tal. Não, gente, ainda tem isso, que nós temos uma polícia que pode prender nossos corpos, pura e simplesmente, como acontecia muito nos anos 90, porque estávamos andando na rua e era lido como vadiagem. E não era só relacionado a meninas trans e travestis que estavam em prostituição.
porque também não tinham oportunidade de trabalho, não tinham, eram expulsas de casa, estavam na prostituição por falta de opção e ainda eram presas. Isso para que estavam em prostituição. Às vezes, uma pessoa que não fazia parte da prostituição estava a caminho de casa e era abordada pela polícia também, era presa por vadiagem. Até hoje, muitas vezes isso acontece. Nos levam, nos agridem, não tem com quem reclamar, não tem com quem falar. Quando chega em alguma situação, são cidades e lugares de estados do Brasil que têm maior acessibilidade desse tipo de informação. Caso contrário, essa pessoa vai para a prisão ou fica à mercê da marginalidade, mas nunca numa situação segura. O Estado não cuida dos nossos corpos. Recentemente, um vereador mais votado em São Paulo diz que criou quer criar algumas leis que impeçam, por exemplo, mulheres trans de frequentarem banheiros públicos. Quer dizer, mais essa ainda. Até nosso pipizinho pode ser aí um problema para a sociedade. Eu entendo tudo isso como uma maneira de ganhar votos e continuar lá dentro dos plenários da vida para poder conseguir estar usurpando, supostamente, do nosso dinheiro, que eu acho que é isso que faz. Porque existe uma sociedade extremamente ignorante e religiosa, desculpa por isso também em pauta, porque eu sei que não são todos, mas na grande maioria, que entende que pessoas trans são trans por escolha, aspas, escolha, e aí elas fazem isso para poder abusar de criancinhas em banheiros. Então criaram esse místico de que isso acontece, quando na verdade as crianças que passam por abuso sexual normalmente são dentro de casa, por tios, primos, pessoas mais velhas, até os pais, padrastos. Enfim, as crianças às vezes têm mais em perigo dentro de casa do que realmente fora de casa, num banheiro, seja no shopping ou em qualquer outro lugar. Um político como esse, ou como tantos outros políticos que usam desse tema para poder angariar votos, eles podem no futuro se tornarem aí, tomara que não, tomara que as pessoas consigam ter consciência dessa vez, já que votaram totalmente errado ali quando colocaram o Bolsonaro no poder, que essas pessoas possam ter o conhecimento e entendimento de não pôr essas pessoas mais no poder, mas as pessoas farão de tudo e usarão o artifício de que pessoas trans são perigosas para poder ganhar aí uma presidência e também fazer a mesma coisa que os Estados Unidos fez, fazer conosco, e nos colocarmos aí em penitenciárias masculinas, onde nossos corpos vão ser abusados, vão ser, enfim, às vezes mortos. E se lá nos Estados Unidos, com uma cadeia privatizada, onde eles cuidam dos corpos para que muita coisa não aconteça, acontece esse tipo de abuso, vocês imaginam aqui no Brasil, não dizendo que a privatização de cadeias é uma solução jamais, mas dizendo assim, se lá que eles ainda têm um cuidado, aspas, acontece esse tipo de abuso, imagina aqui que nós temos cadeias lotadas, onde cabe 5, tem 30, 50, 100 pessoas. Não é mesmo? Usando 100 aí na metáfora, eu também não sei desse cálculo, mas eu sei que tem muitas cadeias que estão lotadas, e imagina com corpos trans lá, aonde vão usar esses corpos até para todo mundo ter esse acesso aí a esse abuso e ninguém fazer nada, não é mesmo? Eu acho que... Desculpa. Eu acho que está na hora de nós entendermos que essa discussão está muito mais ampla e necessária agora do que foi em algum outro momento. Porque a gente está lidando... Porque hoje eu estava conversando com uma amiga e ela disse uma coisa muito importante. Ela disse assim, os impostos a gente paga, como todo mundo, mas na hora do tratamento, nosso tratamento é diferente. E isso levanta também outras questões de pessoas acharem que... mas não existe mais transfobia. Nossa, o Brasil mudou muito. As coisas estão... Não, existe, gente. Talvez ela se transformou. Em alguns lugares ela está mais velada. Eu sempre falo que o Brasil é um país de interiores, é um país gigante, é um país continental. Se em São Paulo, vamos pôr aqui de exemplo, em São Paulo, na capital, existe programas, discussão, as pessoas fazem rodas de conversa, existe maior incentivo para que haja um entendimento sobre nossos corpos, LGBTQIAPN+, principalmente pessoas trans e travestis nesse caso, fora não, existem interiores, existem lugares no Brasil que essa discussão não chegou ainda, que as pessoas ainda tratam no GLS, que as pessoas ainda entendem que todos das letrinhas são só gays.
ainda acreditam nisso. Enquanto existe esse posicionamento das pessoas, enquanto ainda existe pessoas que acreditam que está tudo bem, que deixa, aí é um problema. Levanta até a pauta de que em 2018 se dizia assim, para usar a ideia de que vamos votar no Bolsonaro. Eu, conversando com uma amiga de salão, ela falava assim, eu falei assim, gente, mas o cara tem falas que já foram vistas como transfóbicas, racistas, elitistas, xenofóbicas, extremamente preconceituosas. Como é que vocês vão votar numa pessoa assim? E essa pessoa levantou assim, não, mas isso a gente vê depois, a gente precisa ver economia. Como assim? São corpos, são vidas. Imagina você, vamos pôr aqui quem tem a mãe aí, ou até filhos. Imagina eu chegar para vocês e falar assim, não vamos dar importância para o problema da sua mãe e dos seus filhos. Depois a gente vê isso. Vamos primeiro conseguir dinheiro. Não, depois é isso, não. Depois já morreu. Ou acontece o que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos. Não estão dando atenção para os corpos trans. A gente não tem nem ideia porque essas pessoas foram presas. Algumas realmente são criminosas, devem pagar por isso, mas de maneira justa. Né? Tem que existir justiça até nessa situação. Então, vamos dizer que tem muitas pessoas trans que podem ter sido presas, porque lá nos Estados Unidos acontece isso, por andar sem a carteira, o documento no carro. E aí, você pega uma prisioneira dessa, dei esse exemplo, tá, gente? Mas pode ser presa por coisas lidas como banais, e aí você joga numa cadeia com um super criminoso que fez uma chacina na família toda, que atirou em um monte de gente nas escolas, que é muito comum lá, e coloca dentro da mesma cela com essa mulher trans, essa travesti, que de repente foi uma coisa menor. Volto a dizer, não estou passando pano para pessoas criminosas. A pessoa é criminosa, ela cometeu um crime, então ela deve pagar, mas pagar de maneira justa. Aí eu sei que muita gente vai falar assim, principalmente o pessoal de extrema-direita e bolsonaristas em geral. Mas, Paula, nossa, desculpa, mas Paula, os direitos humanos. Os direitos humanos, eles não sei o quê, meteram o pau nos direitos humanos, principalmente na época de 2018. Só que agora, no último vídeo do Bolsonaro, ele falou, cadê os direitos humanos, que não vai me proteger, vão me prender, que não sei o quê. Direitos humanos é ruim quando é para os outros, mas quando é para a gente quer os direitos humanos, entendeu? Direitos humanos é importante, gente, para que não aconteça esse tipo de injustiça. Eu espero de coração, porque o Trump tentou levantar também o fato de que pessoas nascidas nos Estados Unidos não seriam consideradas estadunidenses se os pais não fossem estadunidenses. Sei lá, casal brasileiro que muda para lá e tem filho. Esse filho não é considerado estadunidense. Ele estava querendo colocar isso em pauta. Mas por causa da Constituição, isso não foi revogado e os juízes mesmo quebraram essa ideia. O que significa que eu tenho a esperança de que alguém dos direitos humanos, dessas pautas e causas LGBTs, vão lá e falem, não, isso é inconstitucional, são mulheres. Isso levanta uma outra questão, a gente sempre fala, eu já falei isso aqui, o Brasil é dito como o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Sim, está lá. Aos países que se deixa medir, inclusive os Estados Unidos está em terceiro lugar nesse quesito. Só que, ao mesmo tempo, nós temos muitos parlamentares aqui no Brasil que são pessoas trans. Inclusive, eu já tenho aqui agendado para entrevistar a Isabeli, que ela é uma vereadora. Aconteceu alguma coisa? A Isabeli Carvalho, ela vai estar no canal, ela é uma vereadora trans, e eu acho que a gente pode levantar todas essas questões, que apesar do Brasil ser um país extremamente transfóbico, ainda assim nós temos pautas que são levantadas apenas aqui. Você não vê outros países levantando essas pautas com uma vontade, uma Erika Hilton, com uma vontade que tem no Brasil, e tantas outras aqui que eu passaria a noite citando mulheres trans importantes para as políticas públicas do nosso país. Né? A gente coloca a Erika Hilton porque ela está sempre à frente de algumas questões ali, mas tem a Duda, tem a Isabeli, tem tantas outras meninas trans que já estão, cada uma no seu lugar, fazendo o seu trabalho, e muito bem feito, por sinal, que é isso que eu tenho um orgulho muito grande de ser travesti no Brasil, por essa questão, saber que as nossas parlamentares trans seguem uma linha de raciocínio correta e reta, e não fazem aí distúrbios ou problemáticas que vai sujar a causa trans. Apesar de sermos pessoas humanas, como todo mundo diz, e temos nossas falhas também, pode vir que seja um dia acontecer alguma coisa,
mas nesse momento é de pessoas trans e travestis fazendo trabalhos impecáveis para que a nossa nação e a nossa comunidade trans siga em frente sem ser desmoralizada por essa extrema-direita que está sempre de olhinho tentando entender o que a gente está fazendo, para onde a gente vai, qualquer coisinha que a gente faz de diferente, como foi o caso quando alegaram que a Erika Hilton não poderia ser modelo, quando ela poderia sim, porque é um ato também de estar em todos os lugares e ocupar todos os lugares. Eu espero de verdade que o Brasil, com tanto viralatismo que nós temos, nós não sigamos para esse lugar, mas eu disse isso aqui há uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, quando a gente levantou muito essa pauta, a revolução é travesti. Ninguém vai dormir se essas questões começarem a chegar aqui. A gente já não está dormindo com essas questões feitas lá fora. Não vai acontecer isso aqui, a gente tem que lutar muito para que isso não aconteça. E se chegarmos perto de acontecer, vamos reivindicar, vamos às lutas, vamos às ruas, vamos fazer o que a gente sempre conseguiu e fez, que é barulho. Nós vamos fazer barulho, porque essas pautas não podem chegar dessa maneira aqui. Ninguém pode chegar aqui achando que é dono do quintal do Brasil. O Brasil é um país, é uma nação democrática. A democracia, inclusive, ela é feita para lutar pelos pequenos, pelas minorias. Então nós vamos fazer acontecer. Se precisar, a gente vai para a guerra. Se veste todo mundo de Mulher Maravilha e arrasa, porque a gente quer, na metáfora, né, ninguém quer se vestir de vermelho e azul, a gente vai arrasar sim e vai brigar pela nossa nação. Eu acho que nesse momento nós devemos nos solidarizar às mulheres trans e travestis dos Estados Unidos que estão passando por essa situação nas cadeias, mas não esqueçam de maneira nenhuma que não é só nas cadeias que essas mudanças estão acontecendo. Ele já falou que só existe 2 gêneros lá. 2 gêneros. Não existem outros. Sendo que já foi constatado que existem muito mais de 30 e tantos gêneros e ele falou que só existe 2, homem e mulher. Então aí, vamos todo mundo se unir, vamos todo mundo revolucionar e vamos fazer a história ser diferente. Eu espero de coração que os estadunidenses, pessoas LGBTQIA+, façam essa mudança também. E que essa mudança que eu digo é de revolução, e que outros países boicotem qualquer tipo de coisa estadunidense que apoie esse tipo de coisa. E levanta uma pauta muito perigosa aqui. Cadê nossas divas pop do Pink Money? Eu quero ver todo mundo se manifestando. Cadê a manifestação de Beyoncé, de Madonna, de Katy Perry, de Lady Gaga? Essas pessoas também têm força. E elas têm que usar essa força para poder aí... Eu sei que é uma briga estranha do que eu tô falando assim, levantar as divas pop para que isso aconteça. Mas, gente, a revolução tem que vir de algum lugar. E a gente faz um barulho muito bem feito, que seja feito pelos números que essas pessoas têm. Penso eu aqui, né?